Eu acho que a gente tem que usar muito dos privilégios que a gente tem. Sendo LGBT, alguns têm mais privilégios que outros. Então a gente precisa usar dos nossos privilégios, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente consegue construir e correr atrás, para dar voz para as pessoas, para dar voz para essas mulheres, para essas travestis e as transexuais que precisam ser ouvidas, gente. Elas precisam ser ouvidas. Elas vão contar a história delas. Boa noite, pessoal. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a história do polidense, que muitas pessoas pensam ao contrário. Todo mundo acha que já foi pro ramo do exótico. Pelo contrário, primeiro começou bem antigamente, onde homens treinavam em toras, né, para poder ir para a guerra, para poder ir para a batalha. E no caso aí foi o esportivo, uma modalidade esportiva. Depois foi pro circo, no qual foi a modalidade artística. O exótico ele foi uma das últimas modalidades, no qual, quando as mulheres de casas noturnas iam no circo, viu essa modalidade, levou para as casas noturnas. Então, assim, o polidense era dividido em 3 modalidades: esporte, artística e exótica. Então, assim, muitas pessoas entendem a modalidade de um modo errado. No caso, ela foi bem antepassada nessa modalidade onde os homens treinavam em toras de madeira. Mulheres não podiam praticar, até porque era para eles se autodefender, ter mais isso, para ter resistência, né, nos seus combates. Aí é totalmente ao contrário. A exótica, ela foi a última modalidade criada, que é a que a gente tem hoje em dia. Aqui no nosso estúdio, a gente dentro desse estúdio, a gente pôde ser nós mesmos e curtir a nossa vibe, curtir a identidade de cada um, conhecer melhor pessoas, dançar, que é o intuito do projeto.
E eu acho que é isso, o importante é isso. A arte, a dança é pra gente se divertir, é pra gente se entregar, é pra gente externar os nossos sentimentos, as nossas pessoas interiores, assim, talvez que a gente só consiga fazer assim na arte. E pra mim é mágico, então eu acho que é isso. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar do estileto. Ele também é chamado de House Dance. A origem dessa modalidade de dança, ela iniciou na verdade iniciou na década de 90. Mas a origem mesmo veio desde a década de 50, 60, na década de 90, com as artistas, as divas pop, Britney, Beyoncé, Madonna, nos videoclipes, no próprio look, põe o salto no look delas. E elas dançam, né? Os artistas completos, cantam, dançam. Aí surgiu, uma dançarina teve essa iniciativa, surgiu a necessidade. Elas precisam dançar e estão de salto. Então vamos criar técnicas para que outras pessoas também, porque viralizou aquele clipe da Beyoncé, Single Ladies. São a Beyoncé e mais duas dançarinas. É um clipe bem minimalista. A Beyoncé, duas dançarinas e salto. E elas fazem toda a coreografia naquele estúdio e viralizou. Começou a partir dali. O estileto que elas estavam nos saltos, o salto em cima. E as pessoas viralizou, começou a querer dançar igual e procurar. E ela viu uma oportunidade de criar essa modalidade de dança. Aí lá na Broadway, em Nova York, tem o maior estúdio de estileto, que é a dançarina Dana Foglia, que foi a percussora que ela viu a oportunidade de criar essa modalidade de dança. E pra mim, como eu sou uma pessoa da comunidade LGBT, eu vi mais essa vontade de, nossa, estileto, eu quero aprender, eu quero dançar assim, foi com um clipe da Madonna. Mas muitas pessoas falam, isso é uma cultura gringa, desde fora, não é, digamos, original do Brasil, mas só que a gente pode imaginar, por exemplo, sempre teve essa dança. Eles simplesmente pegaram e criaram uma modalidade para ter técnica naquilo, mas sempre teve pessoas dançando em cima do salto. Por exemplo, Hoje é a nossa última oficina, né? Foram aí 2 meses, tecnicamente, de gravações e ensaios. E eu queria que você contasse um pouco de como foi a sua experiência. Você que já é de uma modalidade de dança, teve contato com outras danças desse processo. O que você achou das turmas? Como foi a experiência para você de dar uma aula para uma turma exclusivamente LGBT? Então, assim, pra mim, conhecer outras modalidades foi incrível, porque eu não tinha conhecido, nunca tinha feito nem visto estileto, que foi uma das modalidades.
O jazz funk também foi algo incrível que eu nunca tinha feito, eu nem, na verdade, assim, nem sabia que existia essa modalidade. E é algo assim que trabalha muito a mente, trabalha muito o corpo, foi muito leve, eu adorei. E é igual eu falei, esse público eu já atendia. Já atendi aqui no estúdio, até o Franz, que era o professor de estileto, já fez aula comigo, mas era um público pequeno ainda pro meu estúdio. Então atender exclusivamente foi incrível, até porque transmite uma energia muito boa. Você se sente assim, é uma energia incrível, até porque assim, a maioria dos meus amigos são, porque eles têm uma alegria, porque por mais que sofra preconceito na rua, mas eles sempre estão ali dispostos para te ajudar, sorrindo, alegre. Isso eu falo do fundo do meu coração, porque é algo que eu tenho em casa também e eu sei que... Olha, pra mim foi muito ótimo, porque eu já venho mais do lado do forró, do axé, que eu trabalho com banda, assim, outras modalidades, tá sendo ótimo pra mim aprender, que sei mais por vídeo, pra assistir e tudo mais e tal. Quero agradecer muito quem tá envolvido aqui, que nem vocês todos que estão envolvidos nesse projeto. E assim, dizer que as pessoas deveriam participarem, acreditarem mais nas pessoas que estão envolvidas nisso, porque é um trabalho gostoso. Essa nova dança que eu só assistia, né? Via assim, nos cantos, em boate. Nunca, assim, pelo meu jeito, eu pensei assim, nossa, eu não consigo fazer isso porque eu tenho um corpo duro, né? Mas hoje me senti assim um pouco suave pra fazer, aprendi alguns passos, mas ainda tenho que me soltar mais, deixar o corpo e a mão mais segura nessa dança maravilhosa.